No caso da multiplicação entre matrizes, nós temos que tomar alguns cuidados com a multiplicação, porque nem sempre ela existe, tá? Quando ela existe, como que a gente faz essa multiplicação? Bom, basicamente, nós multiplicamos os elementos de uma linha pelos elementos de uma coluna e somamos todos eles, né? Então, o que a gente faz? Nós vamos pegar essa linha aqui, dessa matriz, e nós vamos multiplicar por essa coluna e depois por essa coluna, tá? Elemento a elemento. Então, fica assim, ó, 3 vezes 1 mais 1 vezes menos 2 mais 2 vezes 1, certo? Então, perceba, eu multipliquei elemento a elemento e somei todos os resultados. Agora, aqui eu vou multiplicar essa coluna, então vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 mais 1 vezes menos 4 mais 2 vezes 0, certo? É claro que quando a gente pegar o jeito, a gente não precisa ficar fazendo passo a passo assim, a gente já pode fazer de cabeça, né? Agora, eu vou pegar essa linha aqui e vou multiplicar aqui e aqui, né? Então vai ficar assim, ó, 1 vezes 1 mais 4 vezes menos 2 mais menos 5 vezes 1. Agora, aqui vai ficar 1 vezes 2, mais 4 vezes menos 4, e por fim, menos 5 vezes 0. Né? Então, arrumando aqui, o que a gente vai ter? Olha, a gente vai ter a matriz resultante, que vai ficar, ó, 3 menos 2 mais 2, então, tudo isso daqui dá 3, certo? Aqui vai ficar 6 menos 4 dá 2, mais 0 dá 2. Aqui a gente vai ter 1 menos 8 dá menos 7, né? 1 menos 8 menos 7, menos 5. Então dá menos 12. Né? Aqui vai ficar 2 menos 16 dá menos 14. Com mais 0, sobra menos 14. Então, nós temos a matriz que é dada por 3, 2, menos 12 e menos 14. Bom, vamos analisar o que acontece com a ordem das matrizes. Certo? Se eu chamar essa matriz aqui de matriz A, essa aqui de matriz B e essa aqui de matriz C, né? O que a gente tem é o seguinte, ó, a gente vai ter assim, ó, a matriz A tem ordem 2 por 3, vezes a matriz B, que tem ordem 3 por 2. Né? Isso resultou numa matriz C, que tem ordem 2 por 2. Então, primeira coisa, quando a multiplicação existe? Ó, perceba que aqui eu tenho 3 elementos. Se aqui eu tivesse 4 elementos nessa coluna, já não daria para multiplicar, né? Porque ia sobrar um elemento aqui. Da mesma forma, se eu tivesse um elemento a mais aqui na linha, tivesse só 3 aqui nessa coluna, ia sobrar um elemento aqui. Então, quando eu sei que existe a multiplicação entre matrizes? Olha, primeira coisa, para existir, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Certo? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E o resultado final, a ordem está aqui, ó, 2 por 2. Certo? Então, para existir a multiplicação, né? Para existir a multiplicação, que seria a condição de existência do produto, né? O que tem que acontecer?
tem que acontecer o seguinte, ó. O número de coluna da primeira, né, matriz que está aqui, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Tá? Senão não existe o produto. Certo? Então isso daqui é uma condição de existência. Tá? Então, para eu conseguir multiplicar duas matrizes, o número de coluna da primeira, perceba, o número de coluna da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, certo? E aí, consequentemente, o resultado dá uma matriz de ordem 2 por 2, né? Então, de forma geral, como que a gente pode verificar isso? De forma geral, a gente tem o seguinte, ó. Se a gente vai multiplicar duas matrizes, né? A gente tem lá uma matriz A, M por N, eu vou multiplicar por uma matriz B. Então, necessariamente tem que ser uma matriz N por um certo número P, né? Por quê? Porque aí é o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. E o resultado da matriz, que vai ser a matriz C, a ordem vai ser M por P. Certo? Professor, mas se eu mesmo assim eu quiser teimar, né? Ó, vamos pegar aqui um exemplo aqui, diferente do que a gente fez. Por exemplo, eu tenho uma matriz, ó. 2, 1, 0, 3. Então, matriz 2 por 2. Né? E eu quero multiplicar pela matriz 3, 2, 5. Então, vamos analisar aqui. Ó. Quero multiplicar essas duas matrizes. Né? Aqui, a ordem dessa é uma matriz 2 por 2. A ordem dessa é uma matriz, uma linha, 3 colunas. Então, perceba, ó. Número de colunas da primeira é diferente de número de linhas da segunda. Então não dá para multiplicar. Mas se eu quiser multiplicar, professor, olha o que vai acontecer. Eu não tenho que multiplicar essa primeira linha pela coluna. Então eu vou fazer 2 vezes 3 e 1 vai ficar vezes quem? Não tem como. Tá? Então, aqui nesse caso, não existe o produto. Tá? Não existe esse produto. Pois, né? Vou colocar aqui, ó, porque o número de coluna da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Certo? Aqui da primeira matriz e aqui da segunda matriz. Né? Então, essa é a justificativa. A gente só pode multiplicar se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. E o resultado, a ordem do resultado é M por P. Tá bom? E depois a gente vai ver também algumas aplicações dessa operação aqui. Principalmente dessa operação, a gente vai ver que as propriedades do produto de matriz elas são meio diferentes das outras. Né? Do produto de números, por exemplo, que a gente está acostumado a fazer. Tá? Mas isso depois a gente vê com mais calma.